Precisamos, Senhor. Por isso, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor está aqui nesta manhã, porque a tua própria palavra diz, o próprio Jesus disse: aonde tiver 2, 3 pessoas ou mais reunidas no meu nome, eu estarei presente. Sabemos que o Senhor está aqui. E por isso, Pai amado, eu te peço, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Meu Pai, necessitamos ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João. No Novo Testamento você vai abrir, vai vir Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Hoje viemos aqui nesta manhã para adorar o Deus único, para adorar o Deus Todo-Poderoso. Viemos aqui adorar o nosso Criador, o nosso Senhor, o ar que respiramos, razão da nossa vida, o motivo da nossa alegria. Viemos aqui adorar o nosso Deus. Sim ou não? Acharam todos? João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, gente? Vamos dar uma paradinha aqui. Você vê o quanto Deus, Ele nos ama, ao ponto de dar seu Filho, o único Filho amado, Jesus, para que viesse ao mundo nascer, crescer e sofrer por nós. Amém, gente? Você vê ao ponto que Deus, Ele ama cada um de nós, ao ponto de dar o seu Filho por nós. Ninguém daria um filho para morrer por outro. É ou não é? Sim ou não? Ninguém daria. Eu não daria minhas filhas para morrer para um, para outro. Não. Mas Deus, Ele nos amou tanto, de uma maneira que deu o seu Filho por nós. Amém, gente? Fica só imaginando que maneira que Deus deu o seu Filho por nós. Amém, gente? E a palavra de Deus mostra que Jesus nasceu,
através de uma mãe, na qual foi gerado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Uma mãe na qual foi gerado pelo Espírito Santo. Completou os seus meses e nasceu uma criança. Ela cresceu, se tornou um rapaz, se tornou um jovem e foi crescendo. A Bíblia diz que Jesus, ele cresceu tanto em estatura como em sabedoria, ao ponto de Jesus, uma criança, estar num lugar no meio de doutores. Doutores qual? O conhecedor da palavra, conhecedor do Torá, conhecedor das leis de Deus. E Jesus, uma criança, estava ali falando e eles se admiravam do jeito que Jesus falava, do jeito que Jesus conhecia. E ele foi crescendo, até chegar aos seus 30 anos. E ali se batizou. Mas, bispo, Jesus precisava se batizar, porque o batismo não é a remissão do pecado, o batismo não é um arrependimento, sim, mas só que Jesus veio dar como exemplo que todos teriam que passar. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele se esvaziou de si, de toda a sua glória de Deus, se formando carne e sendo servo. Amém, gente? Se você puder, abra sua Bíblia aí em Filipenses. Ah, bispo, é difícil achar, então anota aí no papel, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Anota aí. Filipenses capítulo 6, capítulo 2, versículo 6. Filipenses é lá no finalzinho da Bíblia. Amém, gente? Fica depois de Efésios. Amém, gente? Depois de Efésios, vem Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: vamos versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. Amém, gente? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Quer dizer, Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele se esvaziou-se de si, se tornando servo, se tornando carne. Amém, gente? Então Jesus poderia assim sentir as coisas que o homem sente. Por exemplo, teve momento que Jesus chorou. Primeiro, ele teve um momento em que ele chorou quando entrou na cidade e as pessoas reprovavam ele. E ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Teve outro momento em que Jesus chorou também.
Chorou quando quando Lázaro tinha morrido. Amém, gente? Ele chorou. Porque era amigo de infância. Amém, gente? Imagine no momento da cruz. O momento da cruz. Abra sua Bíblia aí. No livro de Mateus. Mateus, capítulo 27. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se não conseguir achar, anota aí no papel para você ler em casa. Mateus, capítulo 27, versículo 33. Mateus, capítulo 27, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. Chegando em um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, dela ele bebeu vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de ser crucificado, partiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Assentado ali, guardavam por cima da sua cabeça, pusera a escrita da sua acusação: este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Amém, gente? Vamos dar uma paradinha aqui. Quer dizer, Jesus, ele cresceu, se batizou. Aos 30 anos começou o ministério de Jesus. Aos 30 anos Jesus começou a fazer milagres. Aos 30 anos em diante, Jesus, ele saía pelo mundo pregando a palavra, pregando o arrependimento. E a multidão seguia. A multidão seguia Jesus. Então isso incomodava os principais do sacerdote. E eles começaram a ficar incomodados, ao ponto de dizer que Jesus não era o Filho de Deus, mas sim um impostor. E começaram a armar, a fazer um monte de armadilha. Começou a fazer perguntas a Jesus para ver se Jesus caía em contradição à lei de Deus. E planejaram a sua morte. Planejaram a sua morte. Na qual um dos apóstolos caiu na tentação. Por causa de algumas moedas, Judas, o Iscariote, traiu Jesus. Traiu o Senhor Jesus. Mas Jesus já sabia disso, que ele falou: um de vós vai me trair. Jesus já sabia. Mas bispo, mas por que então Jesus escolheu Judas para ser o seu apóstolo? Porque tinha que acontecer isso. Isso foi revelado pelos profetas antes de Cristo. Então, Jesus, sabendo disso, que já estava chegando a sua hora, ele foi ao lugar chamado Getsemane para orar ao Senhor. Deixou os discípulos, os apóstolos à distante e foi orar. A palavra de Deus mostra que ele estava em agonia.
para que não fique somente na minha palavra. Abra sua Bíblia aí, Lucas. Lucas, você tem Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Você tem Mateus e Marcos, logo em seguida vem Lucas. Lucas 22, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém, gente? Para você ver como é que Jesus estava. Ele orava intensamente, e o suor dele, ao invés de ser água, caindo em gotas de sangue no chão. Amém, gente? Porque sabia que já estava se aproximando a sua hora. Então, quando os sacerdotes, quando os principais do templo perguntou a Judas: e aí, como é que a gente vai saber quem é ele? E Judas disse assim: olha, aquele que eu beijar, prendo-la. E quando Jesus estava lá e veio o Judas, abraçou Jesus e deu um beijo. Amém, gente? Deu um beijo. Foi quando vieram os soldados e prenderam Jesus. Amém, gente? Prenderam Jesus. Levaram Jesus e ali começaram a bater. Começaram a bater em Jesus. Começaram a atacar, chicotear Jesus, ao ponto de pedaços da carne de Jesus ser arrancado. Amém, gente? Jesus, ele sofreu muito por amor a cada um de nós. Amém, gente? Lembra que em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte da cruz? Ele foi obediente. Amém, gente? Ele foi obediente. Olha só que a palavra de Deus diz lá em Isaías 52. Se você quiser, anote aí, e em casa você lê. Isaías capítulo 53, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Isaías 53, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Como um dos homens esconde o rosto, era desprezado dele, não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, não abriu a boca. Amém, gente? Vamos parar aqui. Quer dizer, Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi moído. Eu já dei um exemplo. O que é ser moído aqui na igreja? Mas para quem não sabe, moído seria como? Vamos dar o exemplo da cana. Você vai comprar um pastel com caldo de cana na rua, na feira? O que eles fazem? Pega a cana e começa a moer. Aí pega e moe de novo. E pega e vai moendo até sair a última gota. Assim foi Jesus, foi moído pelos nossos pecados. Amém, gente? Mas bispo, Jesus precisava passar por isso, sim. E Jesus foi obediente. Ele poderia falar assim, mas Senhor, manda um dos anjos lá. Manda lá o Miguel Arcanjo. Mas não. Jesus foi. Veio aqui na terra por nós. Passou por tudo isso e muito mais. Muito mais. Pegaram uma coroa, fizeram uma coroa de espinho, mas esse espinho de roseira não é espinho mesmo. Botaram na cabeça de Jesus e pegaram o cano e começou a na cabeça de Jesus. E aquela coroa foi descendo, foi rasgando o seu rosto. Amém, gente? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Isaías mesmo, 52. Isaías 52, versículo 13. Versículo 14. Versículo 14 diz assim, 52, versículo 14. Como pasmaram de muita vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro qualquer. A sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Amém, gente? Quer dizer, a aparência de Jesus ficou todo desfigurado. Mas em momento nenhum ele abriu a boca, como a Bíblia diz aqui, que ele foi como uma ovelha muda. Uma ovelha muda. Amém, gente? Pegaram Jesus e fez ele caminhar. Depois de tanto bater, ele acreditava que ele já estava esgotado ali. E pegaram Jesus, fizeram ele andar até onde ele ia ser crucificado, carregando aquela cruz pesada. Amém, gente? E no meio do caminho, muitos ali zombavam de Jesus. Alguns não, porque estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas muitos também zombavam de Jesus, humilhavam Jesus. A Bíblia diz aqui que ele foi humilhado por amor a cada um de nós. Foi humilhado. Até chegar ao lugar
até chegar ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Pegaram Jesus e prenderam, pegaram pregos e furaram a mão de Jesus. Mas nesse preguinho pequenininho, é um prego mesmo para sustentar o corpo. Amém, gente? Você, quando está costurando alguma coisa assim, você fura o dedo, dói. Ou até mesmo vai mexendo com prego assim, de repente fura a mão, dói. Imagine pregos sendo cravados na mão, nos pés. Assim foi. Amém, gente? E Jesus não abriu a boca de jeito nenhum. E levantaram a cruz e colocaram ao lado dele dois malfeitores, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Colocaram Jesus lá. E ficavam zambando. Deram para Jesus, como nós lemos lá, mais para trás, deram para ele vinagre com fel. Amém, gente? Abra sua Bíblia aí de novo, lá em Mateus 27, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, é o primeiro livro. Mateus capítulo 27. Mateus 27. Versículo 40. Vou trocar esse microfone, porque esse microfone está ruim. Acharam? Mateus 27, versículo 40. Não, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou outros e a si mesmo não pode salvar-se? É a rei de Israel. Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. E os mesmos próprios lhe disseram também os ladrões que havia sido crucificado. Desde a hora nona, desde a sexta hora até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido com vinagre, colocando na ponta do caniço, deu-lhe beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamando em alta voz,
outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. Amém, gente? Quer dizer, depois que Jesus ficou pendurado na cruz, zombava, deram vinagre para beber. Amém, gente? E ficaram zombando. A Bíblia aqui relata que eram os sacerdotes, os anciões, os escribas. Amém, gente? Jesus, ele não morreu pelos romanos. Jesus, ele morreu pelos religiosos, que não queria que Jesus viesse ser declarado Filho de Deus. Mas a palavra de Deus mostra que Deus, ele nos amou tanto que deu seu Filho Jesus. E Jesus passou por tudo isso, por todo esse sofrimento, por amor a cada um de nós, por amor a mim, por amor a vocês, por amor àqueles que estavam ali querendo ver a morte. Jesus, ele veio aqui no mundo, ele sofreu por amor a outras pessoas que não seguem a ele. Por quê? Porque Jesus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar o mundo. Mas, infelizmente, o mundo, a maioria, muitos, não aceitaram ele. Como hoje. Jesus passou por tudo isso para que você venha ter uma vida eterna. Uma vida eterna na glória. Só que os desejos do mundo fascinam a pessoa e a pessoa acaba não entregando a sua vida ao Senhor. Os desejos da carne, os desejos do mundo ainda estão nessa pessoa. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar a humanidade. É salvar o mundo. Deus, ele amou tanto o mundo que deu Jesus por nós. Ele deu Jesus por nós. Jesus sofreu e morreu na cruz. Bispo, então Jesus está morto. Negativo. Jesus morreu. Jesus ficou na cruz. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, veio sobre ele todas as nossas dores, nossas enfermidades, todas as nossas maldições, veio sobre ele. Imagina só como é que Jesus estava. Eu costumo dizer, pelo que eu vejo na Bíblia, que Jesus, ele veio aqui para a terra 100% Deus e 100% carne. Amém, gente? Então imagine as dores, as enfermidades vindo sobre ele ao mesmo tempo naquela cruz. E as pessoas zombando, escarnecendo de Jesus, ao ponto de Jesus pedir a Deus: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Amém, gente? Jesus ainda pediu
pediu a Deus para que Deus viesse perdoar aquelas pessoas. E as pessoas zombando, querendo a morte, querendo ver Jesus morto. Amém, gente? Um dos malfeitores que estava ao lado de Jesus começava a zombar de Jesus também. Aí, viu? Está aqui com a gente aí, ó. Aí. E o outro disse, olha, não temos pelo menos a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele está aqui sem merecer. E ainda falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar o seu reino. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ali houve um arrependimento daquele malfeitor. Minutos antes de morrer, ele se arrependeu e Jesus o perdoou. Disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E as pessoas continuavam zombando de Jesus. Zombavam. Até chegar a hora nona, aonde ele deu o seu último suspiro. Amém, gente? Amém? Jesus fez tudo isso por amor a cada um de nós. Ele poderia muito bem dizer assim, Senhor, olha só como estão me zombando de mim. Olha só como eles querem meu mal. Olha só como é que eles estão fazendo comigo. Senhor, não quero mais morrer por eles, não. Jesus poderia muito bem ter falado isso, mas ele não falou. Por quê? Dois motivos. Uma, por obediência a Deus. Lá em Filipenses fala que Jesus foi obediente até a morte da cruz. Segundo, porque ele amava cada um de nós. Por isso ele não desistiu. Ele não desistiu de fazer aquilo por cada um de nós. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu. Mas só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Abra aí sua Bíblia em Mateus 28. Já está em Mateus já, né? Agora no capítulo 28. Diz assim, versículo 1. No final de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Emma e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra. Assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espantados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse, não temais, porque sem quem buscais Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Amém, gente? Quer dizer, Jesus, ele não está morto. Jesus está vivo. Amém, gente? Às vezes você vê uma cruz com Jesus pendurado. Ali mostra que ele está morto. Mas a nossa cruz é uma cruz vazia, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, gente? E ele está vivo. E ele reina. E ele vai voltar.
A Bíblia fala que Ele vai voltar e levar todo aquele que é fiel a Ele. Mas, bispo, quando é que Jesus vai voltar? A Bíblia não relata o dia que Jesus vai voltar. A única coisa que a Bíblia relata são os sinais da sua vida. E o sinal da vida de Jesus já está acontecendo já há anos. Terremoto, pai contra filho, filho contra pai, guerra, rumores de guerra e muito mais. E tudo isso já está acontecendo. Amém, gente? Até aqui no Brasil já aconteceu tremores de terra há pouco tempo agora, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Que teve aquela enchente. E teve um pedaço ali que teve um tremor de terra. Isso tudo é sinal da vida de Jesus. Amém, gente? É tudo sinal da vida de Jesus. A Bíblia diz que virá falsos profetas. Quem já um dia ouviu falar, olha, Jesus vai voltar tal dia? O fim do mundo vai acontecer tal dia. Alguém já ouviu falar isso? Não teve aquele negócio, acho que é Nostradamus, né? E falou de 2000, né? Que ia acabar o mundo. Muitas pessoas ficaram desesperadas. É falso profeta. Ah, bispo, vai acontecer tal dia. Jesus vai voltar nesse dia. Não acredita não, gente. Não acredita nisso não. Bispo, foi Deus que usou aquela pessoa. Deus não usou ele para falar isso não. Sabe por quê que isso tudo é mentira? A palavra de Deus mostra que nem o próprio Jesus sabe o dia que vai voltar. Só o soberano nosso Deus que sabe que o dia que Jesus vai voltar. Nem o próprio Jesus sabe. Aí vem essas pessoas revelar, derramar profecia, dizendo, ó, dia tal, hora tal, Jesus está voltando, ó, tal dia vai acabar o mundo. É tudo mentira. Amém, gente? Para se promover. Amém, gente? Uma coisa que é certa, Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que a vinda de Jesus está mais próxima do que quando você ouviu pela primeira vez. Talvez você é uma pessoa que já está de cabeça branca e você ouviu quando era criança que Jesus estava voltando. Olha, a vinda dele está mais perto. Os sinais da sua vida já estão acontecendo. Há muito tempo. Já está acontecendo. O que falta então? A ordem de Deus. Mas enquanto isso não acontece, temos que fazer o que a palavra de Deus diz: buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto está perto. O que é buscar enquanto se pode achar? É buscar a Deus, é você entregar a sua vida ao Senhor, é você fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa fala, pensa que entregar a sua vida ao Senhor é dizer, eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus, qualquer um pode falar que aceitou Jesus. O mais difícil é viver para Cristo, andar com Cristo. O mais difícil é a pessoa largar a sua vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Quando
você quer entregar sua vida ao Senhor, você passa a negar toda a sua vontade para procurar fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, gente? Buscar primeiramente Deus. O que é buscar a Deus? É, em primeiro lugar, entregar sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer a sua vontade. A partir de hoje eu quero andar reto com o Senhor. A partir de hoje eu quero buscar mais a Ti. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Quando você toma essa atitude, a tua vida começa a mudar. A tua vida começa a mudar. Você vai sentir a presença de Deus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, se batiza, se arrepende dos seus pecados, busca a presença de Deus, se enche do Espírito Santo, você não vai querer outra coisa. Você vai querer viver somente para Deus. Você vai querer viver somente fazendo a vontade de Deus. Andar em santidade. Mas bispo, eu já matei, já roubei, já me prostituí, já falei mal dos outros, já desejei coisas ruins. Eu tenho chance. Sim! É para você que Jesus veio. Jesus veio para salvar o pecador e não para julgar o pecador. Ele veio salvar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Amém, gente? Então, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para poder escolher andar com Deus ou andar sem Deus. O andar com Deus, você vai ter o Espírito Santo na sua vida. Você vai ter Deus na sua vida em todos os momentos. Ainda que você esteja passando por luta, dificuldade, Deus estará contigo. A própria palavra de Deus diz lá em Salmos, diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, no momento em que você se apegar a Deus com amor, Deus, Ele promete te guardar, promete te livrar, Ele promete ouvir a sua oração, Ele promete responder a sua oração. Amém, gente? Essa é a vantagem de você buscar a Deus. E o principal, você vai para o céu. Você terá vida eterna. Agora, ao contrário da pessoa que não quer nada com Deus, Deus não pode cuidar dela. Porque a própria palavra de Deus diz assim: estareis convosco enquanto estás comigo, mas se me deixar, eu te deixarei. Quer dizer o quê? Deus só tem compromisso com você se você tiver compromisso com Ele. Agora, se você não tiver compromisso com Ele, Ele não terá compromisso com você. É a palavra de Deus. Então é importante, muito importante você buscar a Deus. Ah, bispo, mas é difícil. Com esforço você consegue. Com esforço você consegue. Amém, gente? É só você querer. É só você reconhecer que você não consegue viver sem Deus. É só você reconhecer que
você sem Deus não é nada. Por mais que a pessoa seja uma pessoa milionária, mas se não tiver Deus, não é nada. Amém, gente? Não é nada. Por mais que a pessoa seja inteligente, já fez várias faculdades, isso, aquele outro, mas se não tiver Deus na sua vida, você não é nada. Temos que reconhecer que precisamos de Deus, que nós necessitamos de Deus. Deus, Ele nos dá a oportunidade para entregar a vida a Ele. Mas muitas das vezes recusamos a oportunidade. Recusamos. Mais uma vez eu digo, o aceitar Jesus não é só dizer eu aceitei. Não, tem que viver. Tem que viver. Jesus mesmo disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Amém, gente? Olha, Jesus está voltando. E Ele vai buscar aqueles que são fiéis ao Senhor. Jesus não vai buscar nome de igreja. Jesus não vai buscar placa de igreja. Jesus não vai buscar igreja pentecostal. Jesus não vai buscar igreja Esperança em Cristo, Assembleia de Deus, Batista, Universal. Não! Ele vai buscar a pessoa que é fiel a Ele. Que é fiel a Ele, que busca Ele, que adora Ele. Amém, gente? Então Deus, Ele nos amou, tanto que deu Jesus por nós. Por nós. Porque Ele quer levar o mundo ao reino de Deus. Mas infelizmente nem todos vão. Mas por quê? Porque a pessoa é muito ruim? Não. Porque a pessoa não quis. Não quis. Amém, gente? A pessoa não quis. Não quis buscar Deus. Não quis entregar sua vida ao Senhor. Não quis andar com Deus. Não quis fazer a vontade de Deus. Não quis fazer o melhor para Deus. Não quis buscar Ele. Não quis orar. Não quis ler a Bíblia. Não quis se consagrar. Não quis viver em santidade. Essas pessoas vão ficar. E quando houver o grande juízo, o destino dessa pessoa é o inferno. Amém, gente? Quem buscou a Deus, o destino é o céu. E quem não buscou a Deus, o destino é o inferno. O inferno é um lugar terrível. É um lugar terrível. Ah, bicho, está chegando lá, eu tento me matar, não vai conseguir, não vai conseguir. Talvez você pense assim, mas não vai conseguir, você não vai conseguir morrer, não vai querer se matar, não vai conseguir se matar. Amém, gente? Ali o inferno é destinado ao diabo, aos seus anjos, aos rebeldes e principalmente àqueles que se esqueceram de Deus. Amém, gente? Olha, nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia. Se você quer se reconciliar com Deus, se reconcilie. Bispo, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Mas você aí, no seu canto, você vai abrir seu coração e vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero te buscar. A partir de hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. Não importa o que meus amigos vão falar. Ah, virou crente, virou Bíblia. Não importa o que eles vão falar. O que importa é que eu quero buscar ao Senhor.
Amém? Não importa se os parentes vão falar, aí, parou de beber, parou de fumar, não importa. O que importa é que você vai buscar a Deus e você vai ter um encontro com Deus. E sua vida vai mudar, você será uma nova pessoa, você será uma nova criatura, e quanto mais você buscar a Deus, mais você vai sentir a presença de Deus. Talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando hoje. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amém, gente? Talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando. Não desperdice. Entrega a sua vida ao Senhor. Busca Ele. Busca Ele. E você vai ter a sua recompensa no céu. Amém, gente? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor,